Cora Rona, hein? De que falaremos hoje em Pedro e Cora? Nós vamos falar mais uma vez do fim do mundo. É. Mas não se preocupa não, que vocês têm até o ano que vem para se preparar, tá bom? Cora, hoje eu vou aproveitar que eu tô com as meias da Bruxa Malvada do Oeste. Eu nunca lembro se é do Oeste ou do Leste. Qual que vive e qual que derrete. E qual que morre com a casa. Enfim, eu tô com aqui as meias da bruxa que morre com a casa em cima. Também são as do onde está o Wally. São a do Wally também. O Wally é mais simpático do que a bruxa, né? Então vou falar que eu tô com as meias do Wally. Dario Amodei. A gente precisa falar de Dario Amodei hoje. A gente fala muito de Sam Altman, a gente não fala de Dario Amodei, que apesar desse nome italiano, é americaníssimo. Sim. Filho de um artesão italiano, daqueles criado em São Francisco, né? E um pai era um italiano que trabalhava com couro, que era um cara, parece que super sofisticado. Eu digo artesão no sentido de cobra muitos milhares pelo que faz com couro. Então, Dario Amodei, nascido em São Francisco, americano, formado pela Caltech e por Stanford, tem uma carreira interessantíssima. As pessoas nem sabem por que eu estou falando desse cara, né? Tem uma carreira interessantíssima. Estudou física na Caltech, se transferiu para Stanford, em Stanford se formou. Mestrado e doutorado em Stanford em física. E aí se meteu na Universidade de Medicina de Stanford e ficou um tempão lá. Quer dizer, aquele cara com todo o perfil para ser um cientista, né? O cérebro fascinou, foi para inteligência artificial. Dario Amodei é o cara que fez o GPT-1 e o GPT-2. O cientista-chefe responsável pelo desenvolvimento do primeiro modelo de linguagem de grande porte, o primeiro LLM, os primeiros modelos que fizeram as pessoas olharem, opa, o que está acontecendo aqui, foi o Dario Amodei, que aí brigou com o Sam Altman, saiu quando estava para ser lançado o GPT-3, o primeiro GPT que a gente tem conhecimento, que a gente usa, que estava no primeiro ChatGPT, quando o ChatGPT foi lançado, é o 3.5. Quando estava para ser lançado o GPT-3, o Amodei brigou com o Sam Altman, saiu da OpenAI e abriu uma empresa que é a Anthropic. Anthropic é financiada pelo Google e pela Amazon, mais pela Amazon do que pelo Google, e tem um dos concorrentes do GPT, que é o Claude. Por que eu estou falando de tudo isso? Bem, o Amodei está fazendo o tour de lançamento do Claude 4, que é a nova versão de modelo de linguagem da Anthropic, e ele deu uma entrevista para o Axios ontem. O Axios é um grande veículo de notícia de política, né? Ele deu uma entrevista para o Axios ontem em que ele faz a seguinte previsão. A gente está falando de uma das maiores mentes de inteligência artificial que existem. A previsão dele é de que 50% dos empregos para gente com formação superior, dos empregos iniciais, aquela camada inicial de emprego, né? Você terminou a faculdade, vai para o seu primeiro emprego. 50% dos empregos para gente com formação universitária, que eles chamam de white collar jobs, né? Talvez não seja a melhor tradução, não seja formação universitária, mas seja trabalho de escritório. É uma boa tradução para white collar, né? 50% dos empregos iniciais para quem está indo para um escritório pela primeira vez vão deixar de existir entre o ano que vem e os próximos 5 anos. Eu acredito nessa previsão. Eu acredito em todas as previsões que falam de desemprego em massa. Porque isso a gente já está vendo. Aliás, isso a gente já está vendo há bastante tempo.
A gente apenas, não é que se acostumou, qualquer coisa assim, a gente acha normal, porque a automação industrial não tem a ver com inteligência artificial, ou tem também, mas é uma outra coisa, é a mesma coisa, mas é diferente. Mas eu te disse, eu tenho essa lembrança. Eu fui na fábrica da Embraer, por exemplo, uma vez, há vários anos, e tinha um galpão gigantesco, com 2 braços robóticos fazendo uma asa, batendo rebite. Eu fico pensando, há 50 anos, quantos operários estariam lá. Uhum. E você vê esses movimentos todos de ressentimento que elegem um Trump, que fazem uma milícia feito ISIS, ou Deus acima de tudo aqui no Brasil, ou qualquer coisa assim, e já são pessoas que perderam os empregos, ou perderam a ideia de uma carreira ou a possibilidade de um futuro. E é sério, porque você pega exatamente um jovem com 18 anos, 17, 18 anos, 20 anos, o que esse cara quer? Ele quer a experiência da vida, do futuro. Qual é a grande experiência? O que eu vou fazer agora? A adrenalina. E não tem. E não vai ter. E isso, a gente não está prestando suficiente atenção a isso, eu acho. Isso está acabando com a democracia e com a ordem mundial dos últimos 80 anos. Ele vai além das previsões dele. Ele prevê essa demissão em massa. Ele prevê também, isso é uma coisa interessante, o que ele acha é o seguinte: ninguém vai perceber até a coisa explodir no mundo. Ele acha que os governos não estão prestando atenção e que ninguém está entendendo a velocidade com que a inteligência artificial está caminhando. E, no entanto, empresários, vai ter um momento que vai ter um clique simultaneamente para todo mundo. E as pessoas vão começar a olhar para os seus escritórios e falar: opa, eu não preciso de ninguém fazendo essas funções. O software resolve. E resolve mesmo. Já está resolvendo muita coisa. Eu sei. É que ele ainda não está ali no seu ponto máximo. Ele ainda tem problemas, ainda precisa de uma... Não está claro para as pessoas ainda como fazer com que funcione. E, no entanto, estará em algum momento. Ele ainda precisa de supervisão humana, basicamente. Ele ainda precisa de supervisão humana, mas vai começar a dar para você automatizar muito processo. E quando começar a dar para automatizar muito processo, acabou. Acabou. Agora, simultaneamente, a Amodei diz o seguinte: olha, os governos não estão prestando atenção e, de repente, vão ter uma bomba explodindo nas suas mãos. As pessoas não estão prestando atenção e, de repente, tudo que elas estão planejando fazer no futuro, tudo mais, vai para o buraco. Mas ele acha que vai dar um boost no PIB mundial. Ou seja, a economia vai crescer muito, porque muita coisa vai começar a ser feita, muito mais coisa vai ser feita, muita produção de riqueza vai acontecer a partir do conhecimento que vai ser gerado com muito mais rapidez por conta do uso de inteligência artificial. Então, essa coisa curiosa, né? Empresas mais enxutas, que gastam menos para produzir mais, portanto, são empresas que vão gerar mais riqueza empregando menos. Agora, aí algumas pessoas podem não ter feito a ligação entre A e B. O que quer dizer empresas fazendo muito mais dinheiro e a economia crescendo com menos gente empregada? Isso quer dizer concentração de renda. Pois é. Ou seja, isso quer dizer que a desigualdade de renda vai aumentar barbaramente antes de 2030. Isso é certo. Eu não sei se isso é certo, mas eu levo a sério a previsão. Eu acho, sabe? Porque eu acho que... Eu tendo a concordar com isso, de que ninguém está prestando atenção ao que deveria se prestar atenção. Aliás, já há muito tempo. Uhum. Quer dizer, ninguém prestou suficiente atenção quando a automação começou a comer os empregos das pessoas.
Você não pode voltar atrás, você não pode manter o mundo manufaturado porque precisamos cuidar das pessoas, porque não é por aí. Mas você precisa começar a pensar em alternativas, você precisa pensar numa educação melhor, você precisa pensar um mundo que é completamente diferente do mundo que existia há 50 anos. O Trump se elege porque ele está vendo o fenômeno, ele está indo no alvo errado. Ele acha que foi a China que tirou os empregos. E foi a automação. E foi a automação, porque mesmo na China, claro, você não tem mais gente dentro. Eu não fui a uma fábrica na China, mas eu tive há pouco tempo, relativamente, uma fábrica na Coreia. Mesmo esquema de produção, mesma escala dos processadores da Samsung. Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. E pessoas, basicamente... E tudo com PhD, né? Tudo com PhD, mas estão lá para cuidar... Das máquinas. Das máquinas. É quando uma máquina acende uma luzinha vermelha, que alguma coisa não deu certo, a pessoa vai lá e resolve aquilo, mas é isso que tira os empregos. E não tem como resolver isso, porque se você trouxer os empregos de volta, o que você vai fazer? Apertar os parafusos dos iPhones? Pois é, eu ainda estou procurando onde fica o parafuso. Pois é. Não tem. Não tem. E é outra dinâmica e outros custos. Claro. Quer dizer, o mundo entrou numa era de consumo que não poderia ter entrado com os parâmetros anteriores, pré-automatização. Claro. Agora, vem cá. Eu acho que não é que a gente tenha qualquer tipo de obrigação. A gente está velho, e então não são os nossos empregos que serão ameaçados imediatamente, porque são os empregos iniciais, os empregos mais básicos. É esse tipo de tarefa que vai ser automatizada primeira. Aqueles que exigem o tipo de sofisticação que só com muitos anos de serviço você tem, não serão ameaçados inicialmente. Não quer dizer que ali na frente não tenha problema, mas se tudo der certo, estaremos ambos aposentados, vivendo das benesses da viúva. Mas eu sinto que a gente tem um pouco a obrigação de falar para os jovens que estão nos assistindo, dar algum tipo de conselho na linha um pouco... Tá, tudo bem, são 50%, quer dizer, metade para um lado, metade para o outro. O que eu tenho que fazer para estar na metade certa? Na metade que vai ter uma carreira, na metade que não vai precisar pegar o volante de um Uber. Volante de um Uber fingindo que o Uber não vai ser autônomo, né? Eu já ia interromper. Tá, tudo bem. Eu tive essa conversa com meu neto no sábado passado. E aí, o que você falou para ele? Ele está com 15 anos, ele adora eletrônica, ele gosta de máquinas, ele é uma cabeça de exatas, completamente. E ele é muito pragmático, e o tema da nossa conversa foi exatamente isso, que ele está preocupadíssimo, ele realmente está preocupado em fazer alguma coisa que... Tadinho, com 15 anos de idade. Com 15 anos, é uma preocupação real. E ele quer entrar por um caminho que não seja imediatamente cortado pela inteligência artificial. O meu outro neto, o Joe, ele mexe com ciência da computação, ele é programador, é uma coisa muito arriscada. Programadora? Muito. Eu não apostaria as minhas fichas... Não, programação, inclusive... Aparentemente, tudo indica que programação é o primeiro negócio a rodar. Sim, pois é. Agora, e ele tem essa noção, o Fábio, que isso é um caminho perigosíssimo. O que eu disse a ele? Eu digo, olha, você vai ter sempre espaço para quem estuda o que está explodindo. Quer dizer, se você fizer qualquer coisa relacionada à inteligência artificial... Mas é tipo desenvolver modelo, né? Desenvolver modelo, exatamente.
todas as funções criativas vão estar dentro. Porque o que a inteligência artificial não faz, ainda não faz, e eu dificilmente acho que irá fazer, é ter aquela ideia inicial. É encontrar um nicho, sabe? Ela faz muito bem depois, o que você diz, mas aquela virada, a escrita criativa, por exemplo, eu acho que continua existindo. Você vai ter menos escrita criativa mediana, porque a inteligência artificial daqui a pouco está escrevendo melhor do que, sei lá, 70%, 80% dos romancinhos básicos, daqueles mais simples. Mas... Sabrina Bianca, essas coisas, né? Pois é. Agora, que hoje em dia eles se chamam Young Adult e romance. Isso ele vai fazer melhor. Daqui a pouco, se é que já não está fazendo. Mas eu disse isso para o Fábio, digo, coisas que te distingam da máquina e, sobretudo, nessa área. Quer dizer, não está funcionando. Olha, eu não vejo inteligência artificial interferindo com profissões como chefe de cozinha, por exemplo. Não, eu concordo com você. Eu te digo, isso é uma coisa que eu brinco sempre com a Lia. A formação, a Lia agora está trabalhando, minha mulher, né, com imóveis, mas ela também é professora de yoga. Professor de yoga? Não vai ser substituído. Ainda mais uma professora sofisticada como ela, que compreende anatomia com profundidade e tal, quer dizer, está entendendo como é que aquele corpo está se movendo e como é que lida com uma lesão, com esse tipo de coisa. Sabe qual é o problema? É que a gente fica vendo esses cenários apocalípticos como se não houvesse uma vontade humana do outro lado. Como se a humanidade fosse passiva, mas não é. Você vê a questão dos caixas automáticos nos supermercados. Estão voltando atrás. Era uma coisa que todo mundo achava que, sei lá, em 5, 10 anos você não teria mais uma caixa no supermercado. E já se chegou à conclusão que não é assim. E aqui mesmo no Brasil, eu vi os primeiros caixas aparecendo e você pensa, quanto tempo isso vai tomar o emprego de todo mundo? Não. Eu só uso esse caixa, tá? Sim, mas eu, por exemplo, que sou super tech, que adoro tecnologia e tal, só uso as caixas. Não, eu uso os caixas de autoatendimento. Você vai precisar das duas coisas. Até o momento em que as lojas forem inteligentes e você simplesmente bota tudo na sacola e leva. Ah, sim. Eu tive essa experiência na Renner, exatamente. A saída com o meu neto foi muito instrutiva. A Renner já está assim? A Renner está um negócio fabuloso. A Renner tem um caixa automático, o self-service, que é uma bancada que tem um buraco. Se fosse uma pia ali, aquele buraco, você pega o item e joga lá dentro. Ele lê. Você não precisa procurar o código de barra. Você não precisa fazer nada, você joga lá. Aí você paga, aí ele desmagnetiza e você bota na sacola e vai embora. É maravilhoso. A questão é a seguinte, é que tinha uma fila na caixa. De verdade. E esse automático estávamos eu e o Fábio brincando. Porque aí eu quero ver como funciona, né? Em sendo Cora Rona. E sendo o Fábio, que também é muito curioso com essas coisas. Então, nós éramos fregueses para aquilo, mas eu acho que tem muita coisa. Olha, música ao vivo. A gente tem 500 bares com música ao vivo. Seria necessário? Eu preferia que não tivesse, mas tudo bem. Mas... Nada contra a música ao vivo, mas eu gosto daquela música ao vivo que a gente paga o ingresso e vai ver. Sim, eu também. Enquanto eu estou conversando com meus amigos e comendo... Eu sou do time que favorece a conversa, evidentemente. Mas é um exemplo, porque a música ao vivo não precisaria existir mais. Qualquer playlist de Spotify resolve o problema da música de um bar. Mas você vê quanta gente é contratada e continua tocando e tal. Então, tem profissões que eu acho, por mais que você possa criar um personagem
de inteligência artificial, sei lá, a Magalu, ou a Bia do Bradesco, ou sei lá o quê, o ser humano gosta de outro ser humano. Eu concordo com você. E, no entanto, eu acho que o que pode ser automatizado vai ser automatizado. Mas eu acho que isso vai livrar a humanidade de tarefas repetitivas e chatas. O problema é o período de transição, né, Cora? O que você faz quando... O que eu costumo falar para as pessoas que me perguntam... Porque para o Fábio, que é um cara de tecnologia, eu acho até que o caminho é um pouco mais fácil, porque você pode, por exemplo, ir trabalhar com inteligência artificial, com o desenvolvimento da tecnologia, porque essa tecnologia vai continuar sendo desenvolvida. Eu acho que tem um caminho. Agora, se uma pessoa de humanas, por exemplo... Mas humanas está ferrada há muito tempo. Vamos lá. Bem, tudo bem. Mas o que eu argumentaria é o seguinte, olha, neste momento, sabe o que você faz? Começa a usar essas tecnologias de inteligência artificial agora. Você está na faculdade, como minha filha que está na faculdade de Direito, você está numa faculdade de Arquitetura, que não é humanas, mas é aquela encontra entre humanas exatas, né? Você está numa faculdade de jornalismo, você está numa faculdade de letras que seja na sua turma quem usa inteligência artificial melhor. Porque você é a pessoa que vai ser contratada. É isso mesmo. Porque basicamente é trabalhar com inteligência artificial. Só que do nosso jeitinho, né? Do jeito das pessoas que vivem de escrever. Mas é sempre... Você sabe que isso... A gente aprende coisas muito interessantes ao longo da vida, né? Uma das coisas que eu aprendi foi com o Jaime Lerner. Jaime Lerner vinha ao Rio, ficava naquele prédio do Shopping Leblon. Não do Shopping Leblon, aquele que fica ao lado do Shopping Leblon. Sabe qual é? Eu acho que sei, mas enfim. Bom, mas que era o prédio mais alto do Leblon, uma coisa horrível. E tem uma parte hotel lá, e eu dizia, mas Jaime, você fica na parte hotel mais feio do Rio. Ele disse, exatamente, porque daqui eu não preciso olhar para ele, toda vez que eu olho pela janela eu não vejo. Olha, isso é uma coisa de gênio. E dá certo em relação a tudo. Se você estiver no mundo da inteligência artificial, você não precisa se preocupar com ela. Se você está no mundo da inteligência artificial, se você está fora dele... Se você está fora dele, você só enxerga aquilo. Você olha pela janela, pá, está lá a inteligência artificial. Se você está na inteligência artificial, você olha em volta, você vê o mar, você vê os telhados, você vê as pessoas na rua, sabe? A gente se vê na terça-feira? A gente se vê na terça. Então até a terça-feira, Cora Rony. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil. Thank you.